A lição de hoje trata do santuário de Deus, ou o templo de Deus. Haverá um templo de Deus na nova terra? Haverá um santuário na Nova Jerusalém? Alguns cristãos acham que, quando se fala do santuário na nova terra, esse santuário é o próprio Deus. É o céu na sua totalidade. Deus transformará o céu ou a Nova Jerusalém no seu santuário. Alguns creem desse jeito. Mas será assim? A Bíblia aponta um local específico dentro da Nova Jerusalém, onde se encontra o trono de Deus e o mar de vidro. Lembram-se, irmãos? O trono de Deus e o mar de vidro. O mar de vidro é uma figura. Veja o texto, por favor. Apocalipse 4, 2 a 6. Vi um trono posto no céu, alguém assentado no trono. Esse alguém é o Senhor Deus, assentado no trono. Mas ainda mais 24 tronos, com 24 anciãos. E o mar de vidro. O mar de vidro onde estava assentado este trono. Ele pode simbolizar um piso polido, que foi descrito por João como um mar de vidro. Ou pode lembrar também, se reportar ao tanque do santuário terrestre, onde se faziam as lavagens, a purificação do sacerdote, a purificação dos que oficiavam no sacerdote. Mas ainda, Apocalipse 7, 9 a 17, lá encontra o seguinte, que é o local de adoração dos santos de todas as nações, tribos, línguas e povos, no santuário celestial, no templo celestial. É o conjunto onde vão se reunir o conjunto de todos os salvos. Veja, irmão, nesse aspecto, então, há dois textos que parecem conflitantes, os mesmos textos do mesmo João. Apocalipse 7,15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. João está falando do povo servindo no templo, adorando no templo. E Apocalipse 21, 22 diz assim, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Uma situação ele diz que tem um templo e o povo vai estar lá adorando, na outra ele diz que não tem templo. Veja, por favor, comigo, o texto que o pastor Alberto Tim colocou no seu livro, Além da Morte, para explicar este assunto. O livro de Apocalipse retrata uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, língua e povo, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, servindo de dia e noite no seu santuário. Mas o apóstolo também afirmou que não viu nenhum templo na Nova Jerusalém, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, conforme lemos Apocalipse 21, 22. Como João pôde afirmar que primeiro viu uma grande multidão de remidos servindo a Deus infinitamente em seu santuário e depois dizer que não viu um santuário na Nova Jerusalém? A maioria dos comentaristas da Bíblia simplesmente assume que a presença de Deus finalmente substituirá o próprio santuário, o seu próprio santuário. Mas essa suposição não resolve o problema, porque a presença do trono de Deus pressupõe a existência de um santuário ou palácio que o abriga. Ora, se há um trono, tem que ter um lugar onde esse trono está. Tem que haver uma edificação para abrigar esse trono. Veja aqui o que o pastor Laszlo Gallox, citado aqui pelo pastor Alberto Tim, fala. Nos palácios seculares, a sala do trono era considerada a sala mais importante e a sua característica central era, sem dúvida, o trono, que simbolizava a autoridade do governante. Em princípio, também se aplica ao templo, palácio de Yahvé. Portanto, quando alguém se refere à presença de Deus no templo, terrestre ou celestial, há uma relação com o trono. O trono implica, portanto, um templo, pois há a necessidade de ser abrigado. Bem, então, se o trono de Deus está lá no céu, deve haver um templo onde esse
trono se localiza, aonde esse trono se abriga. Veja lá, continuando. Richard Davidson aponta que o santuário ou templo celestial é o lugar de Deus, onde ele convida suas criaturas a ter comunhão com ele. 2. Com o aparecimento misterioso do pecado no universo, ele se torna o lugar onde a salvação é oferecida aos pecadores, conforme Hebreus 4, 14 a 16. Mas quando o problema do pecado terminar, o santuário celestial, mais uma vez, voltará à sua função original. E agora veja, irmãos, que importante. Embora a função soteriológica do santuário celestial seja encerrada, ou seja, o processo de salvação, o santuário celestial não precisa mais operar o processo de salvação, porquanto já foram salvas as pessoas. O juízo já foi feito. Sua função litúrgica continuará por toda a eternidade. Então, veja, não vai ter mais a função de salvação, mas vai ter uma função litúrgica, uma função de adoração. Então, irmãos, quando João fala lá em 7,15, que estão diante do trono servindo, essa é uma função de adoração. E quando ele fala que não viu mais templo, porque o templo é o Senhor Todo-Poderoso, é por quê? Porque a intercessão do Senhor no santuário não é mais necessária. O santuário não é mais o objeto, não é mais o local onde se opera a salvação. Portanto, nesse sentido, ele não existe. Veja lá agora, irmãos, o mais importante. Em Ezequiel 37, 26 e 27, Deus prometeu que faria uma aliança eterna com o povo de Israel. Porém, o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada será com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Entretanto, Israel não correspondeu às expectativas da aliança. Portanto, essa promessa será cumprida com a grande multidão saindo da grande tribulação, conforme Apocalipse 7, 9 a 17. De fato, o privilégio, e essa é a frase mais importante de hoje, de fato, o privilégio supremo para um ser humano redimido pelo sangue do Cordeiro será adorar a Deus em seu santuário celestial, no seu templo, e contemplar a sua face. Quer um privilégio maior, irmãos? Adorar a Deus no seu santuário celestial. Apocalipse 7,15. Estar diante do trono, estar diante da face de Deus. É esse privilégio que o Senhor quer para mim. É esse privilégio que o Senhor quer para cada um de nós. Poder adorá-lo no seu santuário celestial e contemplar a sua face. Nós ainda vamos, nessa semana, falar um pouco mais, amanhã, sobre isso, sobre estar na presença de Deus, sobre ver ao Senhor face a face. Mas esse é o plano de Deus, não se esqueça. Esse é o plano de Deus para mim, esse é o plano de Deus para cada um de nós.